Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta noite, seja com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com seus negócios, com tudo aquilo que Deus te proporcionou, que Deus te concedeu. E que o Espírito Santo de Deus leve até você as preciosidades das promessas de Deus, tanto para você quanto para a família. E este é um momento muito especial, é o momento do culto em seu lar, que agora iniciamos e faremos isso com uma oração. Aí eu convido a você que está aí nos assistindo, que curve a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Eterno Deus e Pai Celestial, nós entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para Te louvar, para Te engrandecer, para exaltar o Teu nome e também, Pai, para abrir os nossos corações perante o Senhor e derramar tudo que há em nós diante de Ti, ó Pai, na certeza de que as Suas preciosas promessas possam nos alcançar nesta noite, abrindo assim as portas dos céus sobre nós e derramando toda a sorte de bênção, de maneira que sejamos atendidos em tempos oportunos, ó Deus, como assim necessitamos, como assim colocamos diante do Senhor. Visita-nos, ó Pai, neste momento de culto, do culto em seu lar, visita os nossos irmãos queridos, os nossos líderes nacionais, a nossa nação, nossa igreja, o nosso lar. Pai, fica conosco nesta noite, traz a Tua paz, aquela paz que excede a todo entendimento, e traga e derrama sobre nós, e que não fique nenhuma lacuna em nossas vidas, Pai, porque queremos que o Senhor preencha todos os espaços que há em nós. Assim nós oramos, pedindo a Tua unção, pedindo a Tua inspiração, que o Senhor nos dê a palavra para ministrar neste momento, e que tanto a mim quanto aqueles que estão ligados à Tua palavra neste culto, que recebamos do Senhor a Sua unção e a Sua presença. Fica conosco, dá-nos um culto de paz, de alegria, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Assim, queridos, iniciamos o nosso culto, uma oração, e nós vamos agora cantar um hino sobre as ricas promessas de Deus. Tá? Esse hino se encontra em nosso cenário Cantor Cristão, no número 349, que tem como título Rica Promessa. Então nós vamos cantar, a pastora vai puxar aqui, iniciar, e eu vou acompanhá-la. Cantemos. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca
nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu fico feliz por poder ver o seu rostinho aqui na tela. E sabe que vocês aí são muito bem-vindos e que a cada momento nós possamos buscar essas promessas de Deus para as nossas vidas, né? Então nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, os versos do 3 até o verso 8. Esse texto aqui é uma saudação que Paulo faz à igreja do Senhor Jesus, feita também neste momento a mim e a você que está aí nos ouvindo. E assim diz a palavra de Deus: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vós a vossa fé, o poder e a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade, ou o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa, nesse momento, colocar de maneira muito especial em cada coraçãozinho aí nesta noite esta palavra que nos sugere sobre as preciosas promessas de Deus. Pedro fala isto.
E já que nesse momento que nós vivemos, dezembro de 2020, nós buscamos muitas coisas a cada dia, né? Há uma necessidade dessa busca e nós fazemos isso com afinco, com a esperança, com a certeza de que vamos conseguir. Vamos conseguir a casa, vamos conseguir o carro, vamos conseguir a namorada, o namorado, conseguir as consolidações de todos os nossos sonhos e projetos que tanto nós buscamos, quanto também Deus coloca em nossos corações. E muitas vezes, queridos, nós nos decepcionamos, né? Ficamos frustrados, porque buscamos tanto aquela coisa, aquele negócio, e não conseguimos. E ficamos como quem perdidos aí na vida, sem saber para onde vamos, né? Que direção tomar. Vejamos aqui, de acordo com a palavra de Deus, segundo o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, os versos 3, aliás, capítulo 1, os versos 3 a 8, entendemos, mediante essa palavra, que uma promessa é um ato ou efeito de prometer, como também é uma declaração pela qual alguém se obriga a fazer, que seja pela fidelidade ou pela justiça, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, promessa é algo que nós precisamos, ou que nós fazemos, e que também ficamos muitas vezes à mercê de uma promessa. Porque quando se trata da promessa do homem, às vezes nós ficamos meio com a pulga atrás da orelha. Mas quando se trata de Deus, então isso quer dizer que possamos abrir os nossos corações, porque Deus não falha. Então vejamos aqui quanto à promessa, ela pode ser uma declaração judicialmente vinculativa que dá à pessoa a quem é feita a promessa o direito de esperar, né, o desempenho ou cumprimento de um ato, eu diria, específico, né, porque nós temos coisas específicas em nosso coração que nós queremos, né? A gente não pode querer o mundo todo, né? Mas a gente quer alguma coisa, tá? Quer alguma coisa. Então vejamos aqui, quando se trata das promessas que Deus dá a cada um de nós, veja que Pedro diz que elas são muito grandes, isto é, elas são mais do que grandes, né? São enormes, são imensas as promessas que Deus tem nos dado, são coisas grandiosas, coisas profundas, né? Coisas que satisfazem a nossa alma, né? A nossa vida, e nos traz também um contentamento de alma, de espírito, nos traz um contentamento interior em nossas vidas. E é interessante que a palavra grega traduzida por precioso, que Pedro usa, ele usa apenas 3 vezes essa palavra, preciosa, né, do precioso. Tá? Ele usa 3 vezes. Uma vez na descrição da nossa fé preciosa, que ele diz, a fé preciosa, né, que é como ouro, que é levado ao fogo, etc. e tal. Tá? Ele usa também a descrição do precioso sangue de Cristo que foi derramado por nossos pecados. E aqui nesse texto ele descreve as preciosas promessas de Deus para nós. Olha, eu vou me dedicar nesse momento a escrever para a Igreja Universal, não a Universal do Reino de Deus aqui, do Bispo Macedo, mas estou falando da Igreja cristã aqui de modo geral. Eu quero falar sobre as promessas, ou as preciosas promessas de Deus. Precioso significa estimado, significa estimado especialmente, caro, de grande valor ou de grande excelência.
Esse é o significado do precioso, do qual Pedro fala da preciosa promessa, que é tudo isto e muito mais. Então, precioso é o que é, no entanto, uma palavra, às vezes eu diria subjetiva. Algumas coisas podem ser preciosas para você e não para mim. As coisas variam de valor, dependendo do papel que desempenham e o impacto que podem ter na vida de alguém. Então, nós podemos avaliar aqui neste caso, quando Pedro fala das preciosas promessas de Deus. Tá? Ela é universal e ela alcança a todos. Tá? Alcança a todos. Então, nós vamos conhecer algumas promessas que Deus tem nos dado. Vamos avaliar aqui o impacto que elas têm desempenhado ou podem desempenhar em nossas vidas para determinar se Pedro, aqui, ou para determinar se Pedro está correto quando ele chama de preciosas promessas. Então nós vamos fazer aqui uma avaliação das preciosas promessas de Deus, aqui colocadas pelo apóstolo Pedro. Primeiro, as promessas de Deus nos garantem um futuro glorioso. Olha que coisa interessante. Então, se nós temos levado uma vida desventurada, uma vida sem muito sucesso, de muitas decepções, né? Não sei se você já teve alguma decepção, alguma frustração com alguém ou com alguma coisa. É bom deixar claro aqui o que Deus tem para nós, são promessas para um futuro glorioso. Tá? Então, nós podemos estar certos de que Deus cuida de nós. Aí, a pergunta: está alguém doente e cansado deste velho mundo pecaminoso em que vivemos, com as decepções, com as frustrações e com tantas coisas que nos deixam para baixo? Assim escreve o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, às vezes eu falo muito na igreja, ou também quando estou conversando com alguém, ou quando se trata de um aconselhamento, que tudo nesta vida não é para sempre. Os problemas também não são para sempre. As dificuldades, as amarguras, uma hora elas vão passar. E é bom também lembrar aqui, queridos, que se nós que temos uma vida de pecado, uma vida decadente por causa do pecado, mas mesmo assim, apesar de tudo isso, cremos em Deus, se aceitamos o amor, o poder de Deus, as manifestações de Deus em nossas vidas, então o apóstolo Paulo aqui aos Tessalonicenses, ele fala que não seremos esquecidos, nem que seja naquela última hora. Opa, chegou o final, a somatória de tudo, e agora vamos ver quem vai ficar, quem vai partir, como diz lá o Maluco Beleza na sua música, né? Então, Deus não vai deixar de fora o seu amado, a sua amada, o seu povo. E ainda que nós venhamos a morrer sem ter alguns dos nossos sonhos não
consolidados, mas nós teremos a ressurreição, e isso nos dará a possibilidade de viver uma vida de um futuro glorioso, porque esta bênção é uma promessa de Deus para o seu povo e foi dada a nós através de Jesus. Ainda, como disse Jesus para Maria e para Marta, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você esteja morto, você vai levantar da sepultura para receber a promessa gloriosa de uma vida eterna ao lado do seu Deus, uma vida sem essas lamúrias, sem esses problemas, sem essas frustrações, sem essas decepções, essas preocupações. O Senhor vai nos sustentar com a sua graça maravilhosa. Isso, queridos, é muito importante saber que as promessas de Deus nos garantem um futuro glorioso. Não é pouca coisa. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 9, diz assim: mas como está escrito, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, irmãos, veja que por mais que conhecemos a palavra de Deus, que lemos a palavra, e por causa dela é que nos dá essa garantia, essa certeza, e que também nos aponta para algo que os nossos olhos jamais viram e os nossos ouvidos jamais ouviram, o que Deus tem preparado. É o que eu falei. Por mais que estudamos a palavra, conhecemos as Sagradas Escrituras, vai ser uma tremenda surpresa, para lá de agradável, quando estivermos com Deus. Nós estamos com Deus aqui em espírito, mas queremos um momento de estarmos na glória de Deus, nas mansões celestiais. É algo tremendo. É o que Paulo diz, que o que os olhos não viram e ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração, o que Deus tem preparado para nós. Então são coisas grandes. O apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, no capítulo 1, verso 21, verso 4, diz assim: e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Nós estamos vivendo as primeiras coisas da nossa vida, da nossa experiência como cidadãos, como povo evangélico, cristãos, que aceitamos a Jesus. Estamos vivendo uma experiência que já é muito boa. A experiência de ter Cristo Jesus em nossas vidas, de ter o nosso corpo como morada do Espírito Santo, de termos a certeza de orarmos e Deus atender as nossas orações, de sermos atendidos em nossas necessidades, muitas coisas boas e maravilhosas. Mas ainda nós estamos no primeiro estágio, porque o segundo estágio é diferente, é extremamente glorioso, é uma promessa muito da hora, e que nós não podemos ficar de fora dessa promessa. Segundo, as promessas de Deus nos dá garantia de vida no presente. Olha, eu falei que agora que vivemos o primeiro estágio, que apesar disso nós temos coisas muito boas. Dentre essas coisas boas que já anunciamos aqui, antes de passar para o segundo ponto, então as promessas de Deus nos dá garantia de vida no presente. Olha que eu estou com 64 anos. Olha que eu vivo num mundo perigoso, de muita peste, de muita doença, muita violência, e Deus tem me dado essa garantia de vida aqui no presente, o presente século, o presente momento. Tá? Você pode até declarar: eu estou feliz, eu sou feliz porque eu tenho as promessas de Deus
que me dá garantia nessa minha vida aqui neste momento. Então, a pergunta: está alguém enfrentando dificuldades diárias? Eu tenho certeza que sim. A Bíblia não diz que pelo fato de termos o nosso Senhor Jesus que não temos dificuldades. Então, essas dificuldades, esses problemas, muitas vezes eles têm cooperado para forjar em nós o caráter cristão, buscar em Deus, ou sermos dependentes de Deus e tudo aquilo que precisamos. Então, tem muitas coisas que eu não tenho dinheiro para adquirir e eu coloco diante de Deus em oração. E Deus vai me dando de acordo com as minhas necessidades e aquilo que eu possa administrar. Então, vejamos, você, queridos, você está coberto pelas promessas de Deus. Você não está descoberto, não está desprovido, não está solitário aí no deserto. Você tem a presença de Deus. O profeta Isaías, escrevendo ali no início do seu ministério, aliás, mais no final do ministério, não no ministério do livro, capítulo 59, o verso 19, ele diz assim: quando o inimigo vier com uma enchente, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Olha que texto maravilhoso. Lendo aqui já a parte B do versículo. Quando o inimigo vier como uma enchente, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Vai levantar a bandeira. Olha, a espada, o escudo, olha, nós estamos preparados e você vai bater em retirada, porque Deus tem essa promessa presente para você, de te livrar, de te guardar, apesar do susto, do medo, Deus vai estar sempre nos protegendo. Também o profeta Isaías, no capítulo 54, verso 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Você quer uma herança melhor do que esta? Olha, toda arma forjada contra ti não vai prosperar. O inimigo vai fazer ciladas, vai armar arapucas, para te pegar, fazer de tudo, estratégia. Tá? E diz mais que toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Então, queridos, esta é uma herança que não é para todos, são para os servos do Senhor. Se você é um servo, é uma serva do Senhor, você tem essa promessa, e se você não a usou, você poderá apossar-se dessa promessa e pôr em prática em sua vida, e você verá como o Senhor tem nos livrado e continuará a nos livrar aqui na nossa caminhada. O salmista, no Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto é muito conhecido lá do Salmo 23. Nós gostamos de recitar, de declarar, de proclamar, de verbalizar isto, falando também, muitas vezes, pensando em Deus, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos livrar, que passamos perigo, mas mesmo assim atravessaremos o vale. E você vai atravessar. Ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Este era um dos instrumentos usado pelo pastor de ovelhas, que no campo ele usava isto. Tem aí uma vara, que é um bastão, que quando vem um urso, vem o lobo, vem o leão, para devorar a ovelha, ele com aquele bastão dava ali umas porretadas no camarada lá, no bicho, que deixava o bicho atordoado, ou ele fugia, ou ele morria. Mas a ovelha não era devorada, não era arrebatada. E quando a ovelha caía em uma fenda dos penhascos ali, e não tinha como entrar, ele ia com aquele
cajado que tem feito um cabo de guarda-chuva, enganchava ele aqui por baixo das patas dela aqui e puxava para fora. Tá? É o que nós temos muitas vezes aí, é o Espírito Santo de Deus nos tirando do fundo do poço, da fenda das rochas, da dificuldade, dos problemas, dos percalços da vida, e tira de lá. Né? Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Você pode estar passando pelo vale, mas não fica tão temeroso, porque o Senhor vai permitir que você atravesse este vale. E se a coisa ficar muito difícil, ele te tira de lá. Mas preferimos continuar a nossa jornada. E Deus vai nos fazer chegar do outro lado. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, os versos 37 a 39, é um texto que todo crente, todo evangélico conhece de cor salteado. Esse texto diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem coisas presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que promessa maravilhosa, né? Que Deus tremendo. E essa promessa, querido, são promessas de Deus, o que Ele nos dá, essa garantia aqui de vida presente. Então você pode se alegrar, porque você pode contar com a presença de Deus, com as suas promessas atualizadíssimas para hoje. Terceiro e último, as promessas de Deus nos purificam de todo pecado. É bom lembrar disso aqui, porque as promessas de Deus nos purificam de todo pecado. Porque com pecado jamais veremos a Deus. Mas Deus quer que nós o veremos. Então o Senhor enviou Jesus. O Senhor cuidou de nós e está cuidando de nós e cuidará de nós. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Foi por isso que Ele nos enviou Jesus, para nos garantir as promessas. Promessas que, além de nos dar coisas que viabilizar também as mansões celestiais, também nos purifica do pecado, porque com esse pecado não chegaremos lá. Veja que o verdadeiro valor das promessas preciosas de Deus não são realmente encontrados completamente em como elas afetam o nosso futuro ou até mesmo nosso presente. Ainda que alguém possa pensar, essas promessas são para os cristãos, aqueles que falam língua estranha, que foi batizado nas águas, etc e tal. E pode pensar assim: eu sou alguém que tem uma longa história de uma vida pecaminosa, marcadas, pelos pecados, pelas maldades, que me impede de alcançar ou de lançar aqui a reivindicação de tais promessas. Como é que eu vou reivindicar isso? Como é que eu vou pedir isso se eu já tenho uma vida terrível no meu passado? Olha, as preciosas promessas de Deus cuidam também de seu passado pecaminoso. Veja que as promessas de Deus, ela é completa, ou são completas. Pega lá o passado, o presente e o porvir, o futuro. O Deus que você hoje procurou a Ele, se você hoje lançou aí a sua reivindicação, não, eu quero essa promessa, mas eu não vou conseguir porque eu tenho problemas. Olha, a Bíblia diz que os seus pecados serão lançados no fundo do mar, ou seja, no esquecimento. Tá? O salmista, lá no Salmo 103, o verso 12, diz assim: quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto
tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Deus vai afastar de nós todas as transgressões que nós cometemos, que temos cometido, para que sejamos livres, para que possamos ver, almejar e conquistar esta glória de Deus, dessas promessas tremendamente maravilhosas, como coloca o apóstolo Pedro. O salmista no Salmo 103, Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemo-nos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho lá, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a pura lã. Olha, amados, vejam que coisa maravilhosa. Esta é o que se trata da purificação dos nossos pecados. Nós vamos ter esses pecados, seremos purificados desses pecados, para que nós alcancemos todas as promessas de Deus. Aqui nesse momento nós estamos falando do ponto de vista do texto do apóstolo Pedro, que ele traz essas 3 promessas maravilhosas para nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, diz assim, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E concluímos, amados, o seguinte: as promessas de Deus são para todos nós aqui no presente. Você está vivo? Você está na Bahia, está em São Paulo, está lá debaixo da terra, lá no Japão, como diz o povo, lá do outro lado do mundo? Não interessa. As promessas de Deus são para todos nós aqui no presente. Elas prometem um futuro glorioso, preservando o seu presente, apagando o seu passado. O que interessa é o presente. Esse presente momento é muito importante para mim e para você firmarmos aqui a nossa base para um futuro melhor. Por favor, não permita que as coisas do passado o impeça de reivindicar as preciosas promessas que Deus tem para você hoje. Deus tem promessas maravilhosas. Eu creio que você tem que concordar comigo quando Pedro fala que são promessas realmente preciosas. Olha, são promessas realmente preciosas. Nós necessitamos dessas promessas mais do que tudo em nossas vidas. E nós vamos orar para que você também possa reivindicar essas promessas para você, para a sua família, para todos nós. E nós estaremos orando, e quem vai orar aqui é a pastora Miriam, para que Deus esteja nos dando aqui, ou manifestando, as preciosidades das suas promessas sobre as nossas vidas. Oremos aqui com a pastora Miriam. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia e te damos boa noite nesse momento, Senhor, quando estamos caminhando para a finalização desse culto. Glória a Deus. De fato, tuas promessas são preciosas. Tudo que tu fazes, Senhor, é maravilhoso, Pai. Glória a Deus. E pedimos, ó Deus, que tu possas limpar a nossa casa espiritual, Senhor Deus, o nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, a nossa mente, Senhor Deus, nosso espírito, ó Deus, a nossa alma, a fim de que possamos nos encontrar, Senhor Deus, aptos a receber essas promessas que são maravilhosas. Não temos o controle das coisas todas, mas o que estiver ao nosso alcance, Senhor. Amém. Nos dá força e determinação para que nós possamos permanecer fiéis à tua causa, fazendo a tua vontade, Senhor Deus, de forma que ela
ela possa, Senhor Deus, imperar em nossa vida, em detrimento da nossa, se não estiver em consonância com a tua, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu querer em nós, Pai. Abençoa, vem preencher, Senhor Deus, as nossas necessidades, porque todos nós carecemos de Ti. Tem misericórdia de nós e nos dá a Tua mão, Senhor, de poder e de auxílio e de orientação. Em nome de Jesus, abençoamos a todos, Pai, que estão aí nos acompanhando, Pai. Começa em nós, Pai, no Teu agir, faz o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. E assim, queridos, chegamos aqui ao final do nosso culto. Primeiramente, agradecendo a Deus pela sua presença conosco, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, firmando em cada um de nós as preciosidades das promessas de Deus. E também lembrando a você que sexta-feira nós teremos o nosso culto aqui pela live. Domingo, às 19h30, começa o nosso culto presencial lá na igreja, e às 20 horas a nossa live. E lembrando que domingo nós temos aí uma convocação para a nossa Assembleia Geral Extraordinária para a eleição da nova diretoria para 2021. Tá bom? Nós vamos querer que na hora da votação que você dê o seu like, se é positivo, concorda, é assim, e se não, é assim, a gente vai saber se você votou favorável ou contrário, tá bom? Mas é importante que você faça isso, tá? Porque nós precisamos da aprovação da nova diretoria para 2021 já entrar funcionando de acordo com como rege a nossa legislação nacional e o nosso estatuto, ok, queridos? E não esqueça também que nós contamos com a sua fidelidade na entrega dos dízimos e ofertas, também dos mantimentos para a cesta básica, a cesta de Natal. Procure a irmã Lídia, ela está todo dia na igreja, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Procure a ela, leve lá. Nós agradecemos aí a irmã Márcia e a irmã Vitória, que elas levaram na igreja panetone, levaram pacote de chocolate, de biscoito, para implementar essa cesta de Natal. Que você coopere também, tá bom, queridos? Olha, aqui fica o meu aperto de mão, bem apertado, um beijo bem da hora para você e um abraço bem apertado e carinhoso para todos vocês aí, tá bom? A pastora vai fazer a sua saudação. Beijo, abraço, muita paz, uma excelente noite a todos. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim comigo: que a bondade infinita do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo possa firmar, possa plantar em seu coração as preciosidades das promessas de Deus. Assim eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica na paz e até sexta-feira às 20 horas em nome de Jesus. Obrigado a todos.